Olá, nessa aula eu quero responder junto com vocês o que é função afim, né? Ou função do primeiro grau, né? Ou função polinomial do primeiro grau. Então, função afim é toda função f de x igual a x mais b, aqui é a lei geral da função, né? Depois vocês vão entender melhor. Ou seja, é toda função f de x igual a x mais b, onde o a, aqui que é o número que vai acompanhar sempre o x, ele é diferente de zero. Tá? Ele sempre tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se ele for igual a zero, aqui ele multiplica o x e o x some, e logo não teremos uma função afim, né? Teremos logo uma função constante nesse caso. Aí vem a outra pergunta. Por que função do primeiro grau? Bem, toda variável, quando ela está sozinha, ela tem um aqui em cima, olha só. Então, aqui, ó, o x tem um oculto aí que ele não aparece, certo? Em cima dele. Então, por isso ele é uma função, essa lei geral é uma função do primeiro grau, certo? Se fosse o 2, seria uma função do segundo grau, que nós vamos ver mais à frente, tá, pessoal? Então, aqui nós temos aqui o número que sempre acompanha a variável x é chamado de coeficiente angular, né? Alguns livros chamam de taxa de variação, alguns concursos cobram a forma de taxa de variação, não coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear, ou seja, mais à frente na análise gráfica vocês vão ver que é o valor que geralmente corta o eixo de y, certo? Que é o coeficiente linear. Aqui o b, vocês podem ver que ele não é acompanhado por nenhuma variável, como é acompanhado pelo x, né? Então, é o coeficiente linear ou valor inicial também. Ele é conhecido em muitas bancas que cobram provas em concurso por valor inicial. Tá? Então, é bom prestar bem atenção nesse ponto. Então, existe um caso particular das funções afins, que são as funções aqui lineares. Ou seja, quando que a função afim é uma função linear? Ou seja, a função linear é uma subfunção da função afim. Ou seja, a função linear acontece quando o b aqui é igual a zero, ou seja, quando ele não existe, tá? E quando o a continua sendo diferente de zero. Tá? Então, quando há esses dois casos aqui, ó, por exemplo, uma função aqui, eu vou citar um exemplo para não ficar muito, f de x igual aqui a 2x. Aqui é uma função linear. Por quê? O b nós não estamos vendo aqui, ó, não tem um número, por exemplo, 1 mais 1, que seria o b, que é aqui no caso a constante, né? Então, como não tem aqui, então logo o b, quando não tem mais uma constante aqui, então o b é zero, certo, pessoal? Então, sendo assim, estamos diante de uma função linear, onde o a, olha só, que é o 2 aqui que acompanha o x, ele é diferente de zero, tá? Então, nós temos aqui um exemplo de função linear. Agora, se nós tivéssemos aqui f de x igual a 2x, por exemplo, mais 2, ou qualquer outro número, aí nós temos aqui a função afim, novamente, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o a, olha só, o a aqui, que é o que acompanha o x, tá? Diferente aqui, ó, de zero. Nós temos também aqui, olha só, o b, que é a constante aqui, diferente de zero. Tá? Então, logo nós temos aqui a função linear. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aqui essa definição aqui de função afim ou função polinomial do primeiro grau. Para fixarmos mais um assunto aqui da função afim e funções lineares, então, trouxe alguns exemplos aqui para vocês, para procurar fixar mais essa questão na mente de vocês. Então, identifique as funções lineares. Então, o que é uma função linear? Já falamos que é uma função onde a é diferente de zero, que é o a. Esse número aqui, ó, que acompanha o x, tá? Nunca esqueça disso. E o b
é igual a zero. Ou seja, ó, aqui o b não existe, aqui o b já existe. Tá? Então, quando o b é igual a zero, ele não existe. Então, ele é uma função linear. Tá? Então, nesse caso aqui, olha só, nós temos aqui o a diferente de zero, pois é menos 2, tá? Que é o a. Mas nós não temos o b. Por que não temos o b? Porque o b é igual a zero. Tá? Então, logo aqui nós temos uma função linear. Mas é o seguinte, pessoal, toda função linear também é uma função afim, certo? Nós aprendemos lá que a função linear, quando b é igual a zero, ela é uma subfunção da função afim, ok? Então vamos lá. Aqui nós já temos uma função afim, tá? Olha só, essa é afim, mas ela não é linear. Por que ela não é linear? Porque o b aqui é diferente de zero, ó. O b é menos 1, entendeu? Ó, o a aqui é diferente de zero e o b é diferente de zero. Então aqui nós temos uma função afim que não é uma função linear, ok? Então, aqui ó, nós temos aqui y igual a 3 meios vezes x. Nós vimos também que o quê? Que o f de x é o mesmo que y, entendeu? Então, aqui só trocou, aqui pode fazer uma confusãozinha na cabeça de vocês, mas só que assim, o y é igual ao f de x, tá? Isso é só uma questão de convenção mesmo. Então, essa aqui é uma função linear? Sim. Por quê? Porque o b é igual a zero, viu? E o a é diferente de zero, pois é 3 meios, não é isso? Então é uma função linear, que não é. Então aqui, por exemplo, f de x ou y igual a 3 menos 5x. É uma função afim, mas não é linear. Por quê? Porque aqui ó, nós temos o b, que é a variável aqui, o termo independente. O que é o termo independente? O termo que não acompanha nenhuma variável, que nenhuma letra, digamos assim. Tá? E aqui nós temos o a, né, que é diferente de zero. Tá? B também aqui, ó, diferente de zero. Então logo temos uma função afim que não é linear, certo? Por quê? Porque tem o b aqui que é diferente de zero, ok, pessoal? Então aqui alguns exercícios aqui para a gente treinar um pouco essa questão aqui do que é uma função linear e do que é a função afim, onde a função linear é um subconjunto da função afim, é uma subfunção da função afim ou função do primeiro grau, ok?